Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Som, boa noite. Caí de paraquedas aqui, não era para eu estar aqui, mas são defeitos especiais. Irmãos, para mim é uma alegria muito grande receber vocês. Vocês sabem que eu sou daqui, essa é a minha cidade, capital do sapato, capital do basquete. Aqui eu nasci, aqui eu fui criado e estou tendo a honra de sediar essa conferência. E estou muito feliz de vocês terem atendido o convite. Essa é só a primeira, eu ainda pretendo fazer umas 40. Quem vai participar das 40 comigo diz amém. Amém. E a próxima promete, hein? Nós vamos chamar novamente para a próxima, Paul Washer, o Dr. Joel Bick, que é o último puritano vivo, dentre outros. Vai se preparando aí, se prepara, porque o segundo evento ainda será melhor que ele. Agora, nossa primeira mensagem, na nossa primeira palestra, abrindo a sessão, abrindo a conferência Old School, o reverendo Leandro Lima, eu quero chamar aqui, vai trazer para nós uma mensagem com um título um tanto curioso. Com a palavra, reverendo Leandro Lima. Obrigado, pastor. Meus irmãos, muito boa noite. Tem que ligar aí, né? Ok. Meus irmãos, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu tenho esse privilégio de começar a primeira palestra, o sermão deste evento tão abençoado por Deus, que trouxe irmãos e irmãs de tantos lugares longe, né? Eu também vim lá da cidade de São Paulo, já cheguei aqui, aproveitei, já comprei um par de sapatos, claro, né? Não dá para perder a oportunidade de estar na terra dos sapatos. Minha esposa está triste porque ela não achou ainda um para ela, mas diz que amanhã vai fazer uma peregrinação aí na cidade, né? Para ver se encontra alguma coisa também. Bom, eu vou meditar com os irmãos na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler os versículos 1 a 9, né? Enquanto os irmãos vão arredondando o som aí para ficar bom para todos ouvirem. E antes de ler, eu tenho que dar aqui sim uma pequena explicação sobre o título, mas é claro que eu quis fazer um pequeno trocadilho, né, com esse nome aí atrás, que é o nome da organização do evento, né, a defesa do Evangelho. Mas é verdade que eu creio sim também que a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, como um todo, é também a maior defesa do Evangelho já escrita, sim. E por isso eu estou bem confortável em usar essa expressão, né? Eu estou falando um pouco aqui para os irmãos darem uma regulada no som, e aí daqui a pouquinho a gente já começa a fazer a leitura do texto. Vamos começar com uma oração, meus queridos. Santo Deus, amado Pai, nós te damos graças, nós louvamos o teu nome nesta noite pela tua misericórdia, por toda a tua compaixão, esse amor imensurável que tu tens demonstrado para conosco, teus filhos, porém pecadores como somos. Estamos na tua presença não porque imaginamos merecer alguma coisa, longe disso, ó Deus, mas tão somente porque cremos, porque confiamos no nome que é sobre todo nome, o nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nesse nome que nos reunimos nessa noite, é deste nome que nós esperamos toda a graça, toda a misericórdia, todo o poder, toda a revelação que já foi dada nas Escrituras e que agora nós queremos e desejamos, ansiamos que, iluminados pelo Teu Espírito Santo, nós possamos compreender o que está escrito, para assim também experimentar na prática da nossa vida a transformação necessária, a fim de que as nossas vidas sejam para o louvor, a glória somente do nome do Senhor Jesus. Por isso tudo nós te pedimos e suplicamos que Tu nos abençoes nesta noite, nesta hora, agora nesse momento. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém.
Vamos então, irmãos, ler os versículos 1 a 9. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Queridos, nós temos então essa declaração tão forte, né? Já no início dessa preciosa carta escrita por Paulo sob a inspiração do Espírito de Deus. Ele amaldiçoa aqui pessoas, até anjos, se eles, como ele diz, pregam um evangelho que vá além, né, que perverta ou adultere o evangelho de Cristo. Mas notem que temos também essa assombrosa declaração no texto, de que havia algumas pessoas naqueles dias, lá por volta do ano 50, 53 do primeiro século, quando Paulo plantou aquelas igrejas na região da Galácia, e essas pessoas foram para aquela região com o intuito, ele diz, de perverter o evangelho de Cristo. Quem ousa fazer isso? Quem se atreveria a ter essa intenção clara, o texto diz? Eles desejam, eles querem perverter o evangelho de Cristo. Mas quem eram esses homens? Será que eram demônios das legiões satânicas que subiram do Tártaro ou dos abismos infernais para tentar atacar e destruir o evangelho de Cristo? Não, não eram. Será que então eram filósofos, ateus, estudados, eruditos, cheios de instrumentos de lógica e de filosofia, que se reuniram, formaram uma equipe e disseram: nós temos que deter esse evangelho, essa mensagem cristã que está se espalhando por todo o Império Romano, nós temos que parar isso antes que seja o fim de toda a nossa civilização greco-romana? Será que eram pessoas assim? Não, não eram. Será que eram soldados romanos, então, que com armas, espadas, escudos e suas legiões se organizaram e foram enfrentar para matar os pregadores do evangelho? Será que eram pessoas assim? Não, não eram. Não, meus irmãos. Eram pregadores do evangelho. Pregadores do evangelho, infelizmente, frequentemente, são os que mais atacam e destroem o evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, a história mostra, toda a história cristã desses últimos 20 séculos, que ninguém agiu mais destrutivamente contra a igreja e contra o evangelho do que os pregadores, aqueles que pregam supostamente o evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que nós temos que estar atentos aos pregadores e às suas pregações. Quando abrem a Bíblia, notem, meus irmãos, esse livro que eu tenho nas suas mãos, esse livro
é um livro maravilhoso e excepcional, porque ele foi inspirado por Deus. Ele foi escrito para ser a fonte de todo o conhecimento infalível a respeito de Deus e de sua vontade. Portanto, ele foi escrito para ser estudado, para ser, como os profetas diziam, esquadrinhado. O povo de Deus jamais deveria se contentar, queridos, com uma leitura rasa, epidérmica, superficial desse livro. Mas, infelizmente, a maioria dos cristãos parece se satisfazer com pouca e até nenhuma leitura do texto bíblico. E é por isso que se tornam presas fáceis desses perversores do Evangelho. Mas às vezes mesmo aqueles irmãos nossos que percebem sim a necessidade de ler e entender o que está escrito de fato, também frequentemente se contentam com uma leitura mais, eu diria, superficial, ou para usar um termo conhecido que eu aprovo, mas aqui eu estou usando ele pejorativamente, devocional do texto. Porque essa leitura, supostamente devocional, quase sempre representa apenas a apropriação de algumas verdades gerais, desconectadas da própria passagem, que passam a ser apressadamente aplicadas para alguma situação da vida da pessoa. É uma espécie de, como diz, a pressa é inimiga da perfeição. Na pressa de tentar aplicar logo para a sua vida, ou para a minha vida, o texto, frequentemente nós encontramos alguma solução mística, mas não fundamentada no texto bíblico. É o uso da Escritura como uma solução mística de problemas. Notem, evidentemente, toda leitura do texto bíblico tem que ser devocional, claro. O sentido é que ele precisa produzir em nós a devoção devida a Deus. Mas isso não pode ser sem entendimento, sem uma compreensão real e exata do que está escrito. E é isso que nós entendemos que é uma das missões, de um evento como esse, de uma conferência como essa. Levar os irmãos ao texto, para a compreensão do texto bíblico da palavra de Deus. E nesse caso, se nós temos o texto em mãos, você acabou de ler o texto comigo, você viu que ele é dramático. Você viu que ele destacou uma situação dramática. Então, necessariamente, você como intérprete, eu como intérprete, ao ler o texto, nós temos que fazer perguntas para o texto. E a primeira pergunta que vem à mente é: o que será que estava acontecendo de fato naqueles dias, lá nessa região chamada a Galácia, que era uma região onde hoje fica a Turquia, e que foi o primeiro lugar fora do ambiente, nós podemos dizer, daquele primeiro eixo do cristianismo nascente, que era Jerusalém, na Judéia, e Antioquia, na Síria. Nós temos esse aqui, o primeiro eixo. Você lê até o capítulo 13 de Atos, e você percebe que o Evangelho ele está restrito a esse lugar, Jerusalém até Antioquia. Quando então ele sai de Antioquia e vai para o norte, para as portas abertas do mundo, ele vai chegar pela primeira vez à Galácia, com o apóstolo Paulo e o seu companheiro Barnabé. Ali surgiu, a partir dali, desse eixo, Jerusalém, Antioquia, Galácia, esse problemão aqui que o apóstolo Paulo quer resolver, escrevendo essa carta tão forte, tão extremamente forte, com um linguajar único. Nós só encontramos nas outras cartas de Paulo um linguajar tão pesado como esse em 2 Coríntios. Mas aí é uma outra ideia, é um outro propósito. Agora aqui você vê termos tão pesados que o apóstolo Paulo usou. Então a pergunta é,
o que estava acontecendo de fato, que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta num tom tão forte e até assustador em alguns momentos. Em que momento exato Paulo escreveu isso? E principalmente, e aqui é o ponto, quem eram esses oponentes? Esses que ele chama de perturbadores, ou a expressão poderia também ser agitadores, que estão ali na carta. Note que Paulo nunca diz o nome deles, nunca os cita nominalmente, mas está sempre falando deles de uma forma ou de outra. Geralmente as cartas de Paulo têm um eu, Paulo, e um vocês, cristãos da cidade de Roma, da cidade de Éfeso, da cidade de Tessalônica, enfim. Mas aqui em Gálatas tem um eu, Paulo, um vocês da Galácia e um eles. Esse terceiro grupo, esse terceiro partido, essas pessoas misteriosas aí que parecem, né, como aves escondidas no meio do matagal, pulando no meio da vegetação rasteira dessa carta. Quem são essas pessoas e o que exatamente elas pregavam, que levou o apóstolo Paulo a dar essa declaração tão enfática? Seja anátema, seja maldito. Note que o verso 8 diz claramente: há alguns que estão perturbando vocês e querem, como eu já enfatizei, perverter o evangelho de Cristo. Quem eram esses caras? Será que eles eram legalistas, né? Aquelas pessoas que se apegam à lei judaica e entendem que ela deve ser cumprida? Será que eles eram o contrário disso, os antinomistas, aqueles que dizem a lei não serve para nada, o cristão está totalmente livre da lei, e ele não tem mais que se submeter ou sequer se preocupar com essas questões legais? Será que eram os dois grupos, né? É interessante que na estrutura da carta aos Gálatas, você vê que até o capítulo 5, Paulo sim está aparentemente atacando mais o legalismo. Mas então do capítulo 5 em diante, ele vira o jogo e começa a atacar o antinomismo também. Porque as duas posições não são cristãs. E por isso, ambas merecem ser atacadas. Mas um outro ponto interessante aqui, notem que Gálatas tem 149 versículos. Esse é o tamanho da carta. 36 deles, Paulo está falando da sua história, da sua vida pessoal. Porque isso não tem isso em nenhum outro lugar. Chega a ser até desproporcional nesse caso. Por que é que ele foi tão pessoal? Por que é que ele usou tanto da sua vida anterior, né? E principalmente deu tantas explicações sobre aquele período, um tanto quanto obscuro da vida dele, que é da conversão, né? Quando ele dá uma sumida e reaparece tempos depois, já pregando esse evangelho. Então, esse é um ponto também interessante a ser destacado no texto. Mas deixa eu fazer algumas observações do começo aqui, porque o meu ponto principal vai a partir do verso 6. Mas deixa eu destacar algumas coisas já no início. Quando você lê esse texto, você percebe que as emoções estão à flor da pele. O apóstolo Paulo está escrevendo esse texto com as emoções à flor da pele. Ele parece estar assim, sabe, com o coração acelerado, batendo tum, 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 tum. É porque ele sente, dá para ver isso pelas suas expressões, que os Gálatas estão correndo um sério risco. Ele recebeu notícias. Ele não estava mais lá na região da Galácia, já tinha passado e tinha provavelmente voltado para Antioquia, na base, no quartel-general, né, da fé cristã para os gentios. Ele está lá, mas então alguém traz notícias muito ruins para ele do estado, da situação dos crentes daquelas primeiras cidades que ele evangelizou quando partiu de Antioquia na sua primeira viagem missionária, e que você pode ler depois nos capítulos 13 e 14 de Atos. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, as chamadas cidades da Licaônia. Nós temos boas razões para crer que isso é a Galácia. Porque também, é claro, por uma questão de honestidade intelectual, a parte norte da Turquia, que hoje a gente chama Turquia, também se chamava Galácia, mas era a Galácia do Norte.
Só que essas cidades são bem menos notórias, não em termos de tamanho, que eram até maiores, mas não tão notórias para o evangelho como foram essas outras do sul. Então há muitas razões para crer que sim, Paulo está falando com aqueles crentes daquelas cidades, principalmente de Icônio, Listra e Derbe. Aquela região onde ele sofreu o seu apedrejamento. Ele foi apedrejado nessa região. Note que quando Paulo faz uma biografia da vida dele na segunda carta aos Coríntios, e a biografia de Paulo é uma lista de horrores. Ele fala, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui fustigado com varas, mas apedrejamento, apenas 1. Ele diz, 1 vez eu fui apedrejado. Ele está falando desse evento, até porque seria bem complicado sobreviver a um segundo apedrejamento. Apedrejamento era um linchamento público. Aquilo era fatal. As pessoas jogavam pedras, de fato, para matar a pessoa. E o apóstolo Paulo foi apedrejado. Nessa sequência, ele foi saindo, né, de Icônio, ele foi para Listra, ele foi para Derbe, então acabou sendo, de fato, apedrejado lá. Foi arrastado para fora da cidade, largado lá como morto. Eu acho até que talvez ele estivesse morto. Mas o livro não diz se ele foi ressuscitado naquele momento, ou se ele estava severamente ferido, mas de alguma maneira Deus preservou a vida dele. O fato é que é esse lugar onde ele deu o seu sangue, onde ele levou pedradas de fato, e que agora ele está sabendo que todo o seu trabalho, todo o seu sacrifício, podemos até usar essa expressão, está por um triz. Pode simplesmente se perder inteiramente, porque um grupo de pregadores oportunistas entrou lá e começou a bagunçar a cabeça dos crentes. Começou a complicar toda aquela situação. Então, Paulo senta, pega a pena, o pergaminho e escreve essa carta, que é sim uma poderosa defesa do evangelho na sua essência, para trazer os cristãos à pureza e à simplicidade do evangelho de Cristo. Então, a carta começa muito abrupta mesmo, né? Ele não faz longas apresentações, ele já começa falando assim, eu sou Paulo, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, mas eu não sou apóstolo da parte de homens, e nem da parte de homem nenhum. Aparentemente já está rebatendo uma acusação que ele devia estar sofrendo. Que era, esse Paulo aí que vocês estão acreditando, esse cara aí, olha, nunca viu Jesus, ele não andou com Jesus, ele se converteu depois da morte de Jesus e ressurreição de Jesus, ele é um apóstolo de segunda categoria, de segunda mão, e provavelmente ele só é um apóstolo porque aquele homem chamado Barnabé foi lá buscar ele em Tarso, trouxe ele, e foi esse Barnabé que o comissionou. Então ele já começa falando, eu não sou apóstolo por causa de homens e nem por causa de um homem. Literalmente o texto grego fala isso, nem por causa de um homem. A tradução ficou um pouco confusa, né? Ela falou assim, não por causa de homem nenhum, mas ele está falando na verdade não por causa de um homem. Porque eu creio que ele está falando de Barnabé, ele está dizendo assim, Barnabé foi muito importante para a minha vida, meu ministério, mas eu não sou apóstolo por causa dele. Eu sou apóstolo por causa de Deus e por causa de Cristo Jesus, que escreveu, que me inspirou, né, me chamou e agora está inspirando para escrever a carta. Então note que as emoções estão à flor da pele, sim. Ele é abrupto, ele faz uma saudação bem curta, graça a vós outros e paz, né, da parte de Deus, o Pai e de Jesus Cristo. Ele usa aqui, e aqui é pela primeira vez que nós temos é só um detalhezinho que eu passo quase batido, mas no mundo greco-romano se saudava geralmente usando a expressão karen, que é uma expressão grega que significa alô, boa tarde, tudo bem, como é que vocês estão? E o apóstolo Paulo usa a mesma palavra aqui, mas ela coloca ali como caris, que é graça. Então ele pega um termo, como se fosse assim, boa noite, saudações, né? Termo secular, comum, mas ele traz, mudando
só uma letra, na verdade, ele consegue trazer essa palavra para a palavra mais importante da fé, que é justamente a palavra graça. Graça para vocês e paz. Então, você tem as duas palavras mais importantes dos dois testamentos, né? Graça é a grande palavra do NT, paz é a grande palavra do AT, do Antigo Testamento, né? Que lá era a palavra shalom. Né? Então, graça e paz a vocês, essa é a saudação. Mas ele não se detém muito nela, porque ele vai direto ao ponto, abrupto. Interessantemente, não faz nenhum agradecimento. Você pode ler as outras cartas de Paulo. Ele começa parecido. Eu, Paulo, cita 2 ou 3 companheiros, Silas, Timóteo, aos irmãos aí de Éfeso, aí de Corinto, aí de Tessalônica. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez no meio de vocês, por toda a cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o começo. Ele sempre começa suas cartas assim, não é? Agradecendo a Deus pela vida dos seus leitores. Aqui não. Nem uma palavrinha de agradecimento. Ele vai direto ao ponto e diz, eu estou atônito. Eu estou abismado, eu estou admirado com o que vocês estão fazendo, com a situação de vocês. Por que é que vocês tão rapidamente desertaram? É um termo até militar esse, né? Abandonaram, passaram além, desertaram daquele que chamou vocês na graça para um outro evangelho, o qual não é outro, ele diz, mas a verdade é que tem gente pregando parcialmente o evangelho verdadeiro, porém acrescentando ou tirando coisas. E esse é o ponto. Então notem, esses homens que estavam lá no meio da Galácia, eles não eram pregadores de um outro evangelho. Paulo falou que eles não eram. Mas eles pregavam o evangelho com adulterações, com aspectos que destruíam o próprio poder do evangelho. E esse tem sido o maior desafio ao longo da história. Porque quando você tem uma pregação totalmente falsa, ninguém cai nela. Quer dizer, sempre tem quem caia, né? Infelizmente. Mas a grande maioria das pessoas, por exemplo, vamos usar um exemplo bem chulo, né? Não tem muita gente que acredite de fato que o Ingrid Christ, lá de Curitiba, né, seja Cristo mesmo. Mas tem uma galera que acredita, sempre tem um grupinho que acredita, mas eu acho que não é muito atrativo para você assim. Você não fica pensando na sua casa lá, será que o Henrique Cristo não é mesmo Cristo? Acho que você não tem essa dúvida, né? Zero. Por que não tem? Porque é falso, totalmente falso, incrivelmente falso, absurdamente falso. Até a coroa tem só espinho para fora, né? A coroa que ele usa não tem espinho para dentro. Só espinho para fora. Essa coroa até eu usava, né? Ela só tem espinho para fora. Então, é absurdamente falso. Ninguém se preocupa com ele. Assim como se eu, pegasse uma impressora lá na minha casa e imprimisse lá na minha impressora, aquelas bem antigas, aquelas impressoras matricial ainda, só quem tem mais de 40 sabe o que é isso, né? E eu imprimisse lá uma nota de R$100 e tentasse passar para você essa nota. Você ia achar que era uma brincadeira, claro, você não nem ia passar pela sua cabeça que aquilo pudesse ser verdadeiro. Mas se eu pegar essa mesma nota, falsa, porém impressa, numa impressora dessas que eles têm para fazer dinheiro falso, a chance de você ser enganado era grande, muito grande. Por quê? Porque é um falso, porém verdadeiro, que mantém elementos do verdadeiro. Então é um verdadeiro, porém falso.
E eu sempre me admiro como quando você vai no banco, né? Os caixas do banco, eles botam o dedo e dizem falso. Sem dificuldade nenhuma. Mas você pega, olha, vira e coloca e passa. É igual, é idêntico. E o ponto é simples, por que é que o caixa identifica facilmente? Porque ele conhece muito bem a nota verdadeira. Um conhecimento da verdade é o que nos livra do erro. Só quem conhece muito bem a verdade da palavra, da Escritura, está preparado, está apto. Pega a nota falsa na mão, é na hora. É igual músico profissional. Está escutando uma música, tocou a nota fora, o músico, ele vê na hora. Quem não é músico é só festa, está tudo bem. Compra o pacote. Então, queridos, o fato é que o evangelho pregado por esses homens não era totalmente falso. Como a grande maioria dos evangelhos pregados hoje em dia, não é totalmente falso. Tem elementos de verdade, tem aspectos da verdade. Mas ou tem acréscimos desnecessários, ou tem subtrações perigosas. E de algum modo isso estava acontecendo lá. Né? Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa bem claramente. Geralmente as pessoas leem Gálatas e pensam que a briga, a discussão é sobre se a salvação é pela lei ou se a salvação é pela graça. E a leitura tradicional tem sido essa por muito tempo. Ou seja, um grupinho aparentemente está defendendo que a salvação é pela lei. E Paulo e o seu grupo estaria defendendo que a salvação é pela graça. Eu entendo que esse entendimento não faz justiça total ao texto. Ele é muito superficial. Porque esses pregadores que estavam ensinando as coisas erradas, em princípio, eles não diziam que a salvação era pela lei. Eles diziam que a salvação era pela graça. Mas em seguida, eles acrescentavam aquilo que eles achavam que era necessário. No caso, o que exatamente eles acrescentavam que eles achavam que era necessário? Eles acrescentavam a necessidade da circuncisão. A circuncisão era aquela cerimônia, né, de cortar um pedaço, no caso o prepúcio, né, do órgão sexual masculino, uma cerimônia instituída lá no Antigo Testamento. E que sempre foi a chamada porta de entrada na comunidade da aliança do Antigo Testamento. Se alguém não fosse circuncidado, não fazia parte do povo de Deus. Um estrangeiro, quando ele queria fazer parte da aliança, da comunidade da aliança, do povo de Deus, ele precisava se batizar, isso já no judaísmo, tá? Não estou falando só do cristianismo, já no judaísmo era assim. Ele tinha que se batizar e precisava se submeter à circuncisão. Depois disso, em geral, o que mais pegava, o que mais os judeus achavam necessário, importante, era que esse novo convertido ao judaísmo observasse principalmente a dieta alimentar judaica, que tinha a ver com não comer certas comidas, não beber certas bebidas, toda aquela legislação, né, do livro de Levíticos principalmente. E um terceiro aspecto, que era guardar o calendário judaico, que dizia respeito ao sábado, aos vários sábados, mas também aquelas festas anuais. Porque note, como é que um gentil, um convertido ao judaísmo, que morava lá, sei lá, lá perto da China, acho que não tinha ninguém tão longe, mas como é que ele ia continuar sendo um judeu, no período intertestamentário principalmente, se ele não tem um templo, se ele não tem uma sinagoga lá perto? Então a ideia é o seguinte, que 4 vezes por ano, com aquelas festas, as pessoas poderiam vir até Jerusalém, e aí ter esse contato mais de perto com a comunidade judaica. Note que no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, em cumprimento da promessa divina, o texto de Atos 2 diz, estavam ali em Jerusalém pessoas, judeus e prosélitos, de todas as nações debaixo do céu. Eles estavam ali para a festa, porque uma das obrigações era guardar o calendário judaico.
Paulo menciona essas três coisas nessa carta aos Gálatas. A circuncisão é o tempo todo. Circuncisão, circuncisão, circuncisão. A questão da comida, você vê em destaque, e eu vou falar sobre isso amanhã cedo, um pouquinho de passagem, no episódio Pedro, quando o apóstolo Paulo relata que ele teve que enfrentar Pedro publicamente, porque Pedro estava escorregando nesse aspecto da comida. Ele estava comendo com os gentios até um momento, mas então quando chegou um grupo de pessoas que esse grupo veio de Jerusalém diretamente, chamado o grupo de Tiago, Pedro se afastou, se separou, né? Então, de alguma forma, há um problema ali relacionado aos alimentos, à comida, à dieta judaica. E, especificamente, Paulo menciona uma preocupação dos Gálatas com o calendário também. Porque ele diz lá no capítulo 4, vocês estão guardando ainda dias, meses, anos. Ele fala, eu acho que eu perdi meu tempo com vocês. Vocês estão presos a essas coisas ultrapassadas. Né? Então, de alguma forma, essas três coisas que eram consideradas, no mundo judaico, lá do primeiro século, o grande emblema do judaísmo, agora estavam sendo repassadas aos cristãos. Porque o ponto era esse. Tudo bem, nós somos judeus, nós temos a lei de Moisés, nós temos todas essas coisas para cumprir e obedecer, mas e os gentios que estão chegando de fora, não tem nada disso, o que eles têm que fazer? Será que eles têm que cumprir todos os requisitos judaicos? Parecia impossível, de fato. Então, em geral, essas três coisas eram as que eram mais exigidas. Não quer dizer que eram as únicas, mas sem essas, não dava. Esse era o ponto. Então, esses judaizantes, eles insistiam principalmente nisso. Eu preciso que você leia uma outra passagem, né, para poder cruzar aqui os dados, as informações, que vai lhe ajudar a entender o que está acontecendo. É o livro de Atos, capítulo 15. Eu só vou ler essa passagem fora da carta aos Gálatas, mas você precisa ler, porque ela nos diz exatamente o que estava acontecendo. Fala assim no verso 1. Alguns indivíduos, só para situar, capítulo 15 é logo depois do 13 e do 14. 13 e 14, o que é? A missão que sai da Antioquia, passa pela Galácia, pelas cidades da Licaônia, onde Paulo foi apedrejado e tudo mais. Paulo então completa a missão, volta a Antioquia. É só você ver o final do capítulo 14, só alegria. O texto diz aí que no capítulo 14, verso 27, ele diz que quando eles chegaram a Antioquia, está no verso 26, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, festa, né, deu resultado. Paulo diz, eu fui para essas cidades da Galácia, conversões numerosas, e eu volto para cá para relatar isso para a igreja. É um belo final. Mas aí o capítulo 15 diz, aí surge o problema. Alguns indivíduos que desceram da Judéia, então eles vêm lá de Jerusalém, ensinavam aos irmãos, que irmãos? De Antioquia e da Galácia, onde Paulo passou. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então o ponto é, que bom que vocês são crentes, creem em Jesus Cristo, são salvos pela graça, mas Paulo esqueceu de dizer algo fundamental para vocês. Passou batido, mas nós estamos aqui para trazer o fundamento correto. Vocês precisam se circuncidar. Sem isso, não tem como vocês serem salvos. E aí, Paulo e Barnabé enfrentam. O verso 2 diz, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão, ou seja, briga mesmo. Com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles fossem a Jerusalém, onde vai acontecer o famoso concílio de Jerusalém. E é lá que a situação acaba sendo decidida, definida depois, para o lado de Paulo. Né? Mas note que a argumentação, no versículo 5, nos dá o ponto exato. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus,
que haviam crido. Eles não eram mais fariseus. Fariseus que haviam crido. Dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. E é nesse ponto, então, que vai haver toda aquela discussão aí do capítulo 15, no final, ao consenso entre Paulo, Pedro e Tiago, o meio-irmão de Jesus, onde eles repudiam a circuncisão, estabelece-se um consenso. Mas os derrotados no concílio não deram o braço a torcer e continuaram insistindo que aquelas coisas não podiam ser abandonadas, especialmente circuncisão, dieta, comida, bebida, né? E o calendário judaico. Você já leu Colossenses capítulo 2? Quando Paulo menciona exatamente essas três coisas. Ele diz, a nossa circuncisão é o batismo. Portanto, nós não temos mais que nos circuncidar, porque nós já fomos circuncidados nele. Na sequência ele fala, não deixe ninguém julgar você por causa de comida, bebida, dieta. Lua nova, sábados, calendário. Porque essas coisas eram sombra do que havia de vir. Mas o corpo é de Cristo. Então, claramente, Paulo entendia que essas três coisas, especificamente, circuncisão, dieta e calendário judaico, estavam ultrapassados e não podiam permanecer para os gentios. Mas o grupo da seita dos fariseus entendia o contrário. Só que notem, meus irmãos, da perspectiva daquelas pessoas, o inovador era Paulo. Sim, porque se sempre o judaísmo fez isso, ou seja, colocou sobre as costas dos gentios convertidos ao judaísmo essas observâncias, por que é que agora esse homem, do nada, na cabeça deles, esse homem que não andou com Jesus de verdade, não foi um dos discípulos originários de Cristo, esse homem que não responde diretamente aos apóstolos de Jerusalém, porque de fato Paulo não respondia diretamente aos apóstolos, de onde ele tirou isso? Que pode abrir mão e que não precisa mais obedecer essas coisas. Da perspectiva deles, Paulo era o inovador. E por isso que os gálatas se deixaram convencer. Porque no primeiro momento, eles creram com a pregação de Paulo. Mas quando chegaram esses outros lá e disseram, mas olha, Paulo não fez isso, não falou isso, não explicou aquilo, e ele é um apóstolo de segunda mão, e ele não conheceu Jesus, e ele foi comissionado por um homem chamado Barnabé, que também não é um apóstolo de primeira mão. Então, os gálatas fizeram, acho que nós realmente pisamos na bola. Acho que nós fomos enganados. E se voltaram para aqueles pregadores falsos. Agora você entende porque Paulo está exasperado. Porque é que ele está, o coração batendo, disparado. Porque ele está tão preocupado em, com pressa, com rapidez, corrigir o problema. Qual é o problema? O problema se chama legalismo seletivo. O que é legalismo seletivo? É aquele que escolhe, pinça alguns aspectos das observâncias judaicas, da lei judaica, e tenta impor, emplacar isso como uma regra para toda a igreja. Isso tem sido praticado ao longo desses 20 séculos. E todos nós cristãos, que cremos que a salvação é pela graça, vez ou outra, nós ficamos com dúvidas sobre algumas dessas observâncias e práticas. E começamos a pensar, será que nós não devíamos também estar fazendo isso? Será que não devíamos guardar o sábado? Será que não devíamos nos abster de certos alimentos e coisas dessa natureza? Uma dúvida que sempre pairou sobre a igreja. E que continua pairando. E por isso que existem seitas e mais seitas sobrevivendo às custas da manutenção justamente desses aspectos. E é por isso que tem inúmeras igrejas crescendo por utilizar
instrumentos, reminiscências do judaísmo, do templo, e tem gente que até já construiu um templo. O templo de Salomão, reconstruído, para que as pessoas possam ir lá e serem abençoadas por um ícone que já foi destruído e que o próprio Senhor Jesus disse, e não fica pedra sobre pedra que não seja derribada. E quando Jesus disse isso a respeito do templo, ele disse que aquilo era vingança, justiça de Deus contra a geração que matou os profetas e apedrejou aqueles que foram enviados. Aí vem os gaiatos aí e reconstroem um templo. E as pessoas vão lá achando que assim serão abençoadas por Deus. A história se repetindo, se repetindo, se repetindo, sempre e sempre. Ponto, meus irmãos, portanto, é que o grande perigo do evangelho falsificado é justamente quando ele se assemelha bastante com o verdadeiro. Aí as pessoas levam o falso. Esse outro evangelho, portanto, era nada mais, nada menos do que as exigências de um grupo de irmãos, oriundos da seita dos fariseus, que se converteram à fé cristã, mas achavam que precisavam preservar estas coisas e entenderam que o apóstolo Paulo era o inovador da história e estava equivocado. Paulo escreve Gálatas para dizer que o evangelho que ele prega, primeiro, não foi homem nenhum que revelou isso para ele. Ele recebeu diretamente de Deus. Naquele intervalo de tempo em que ele ficou na Arábia, que é o Monte Sinai, talvez por quase 3 anos, o tempo que ele permaneceu lá, e onde Jesus apareceu pessoalmente para ele e o ensinou o evangelho para os gentios, que era o evangelho descartado, despojado dessas coisas, dessas práticas judaicas legalistas. Segunda coisa, a primeira coisa que Paulo prega é essa: o evangelho que eu recebi não foi de homem nenhum, não foi Barnabé que me ensinou, também não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, as colunas, mas foi Cristo, diretamente. A segunda coisa que ele diz é, e esse evangelho está em perfeita harmonia com todo o Antigo Testamento. Porque ele é o cumprimento das expectativas e das promessas do Antigo Testamento. De maneira que não é inovação nenhuma. É apenas cumprimento da promessa de Deus. Como ele fez a Abraão, por isso que no capítulo 4, ele traz Abraão para a cena, como um estudo de caso, para colocar diante dos seus leitores, e dizer, vamos falar do pai da fé, do pai da nação israelita, Abraão. Como é que ele foi salvo? Pela fé. Mas voltemos agora aqui à passagem para finalizar o que eu quero destacar ainda nessa que é, sim, a grande defesa do evangelho verdadeiro. Paulo quer dizer o seguinte: nenhum acréscimo e também nenhuma subtração pode ser feita ao evangelho. Porque, ele diz, o evangelho é um chamado de Deus. Deus é aquele que chamou vocês na graça, através de pregadores fiéis, no caso o próprio Paulo e o Barnabé. Então ele diz, não desertem, não abandonem, porque vocês não estão abandonando uma pregação, nem um pregador. Ou seja, ele diz, não é pessoal, não estou com medo de perder privilégios, que vocês não me recebam mais, não é esse o ponto. Vocês estão desertando do chamador de vocês, aquele que os chamou para a graça. Então, o evangelho não pode ser adulterado, não pode ser mexido, porque você está mexendo com o próprio Deus. Você está mexendo com aquele que é o autor do evangelho, não é Paulo o autor do evangelho. Então é coisa séria, seríssima, quando as pessoas deixam de valorizar o evangelho autêntico, puro e simples, por evangelhos camuflados
adulterados, cheios de acréscimos. Então, não se esqueçam, é isso que ele está falando, que vocês, com essa atitude, estão desertando não de uma pregação, mas do próprio Deus que os chamou. Modificar o evangelho, portanto, é abandonar aquele que os chamou. E aí está a gravidade do fato. Mas note que ele enfatiza também aqui que todo acréscimo ou subtração, porque quando ele coloca o termo assim, há pessoas aí querendo adulterar ou fazer algum acréscimo, e quando ele fala assim, se alguém vos prega um evangelho que vá além, o termo grego aqui, ele pode significar tanto acréscimo quanto subtração. Que de alguma forma coloca um puxadinho no evangelho. Qualquer tipo de puxadinho no evangelho estraga o evangelho. E é por isso que não pode ser aceito, não pode ser recebido. Mas também não se pode tirar o que é vital, o que é essencial do evangelho de Cristo. Então, ele diz, todo acréscimo, e o ponto principal aqui era acréscimo mesmo, porque eles estavam acrescentando circuncisão, dieta e o calendário judaicos. Todo acréscimo, Paulo fala, na verdade, é um ato de perturbação e de perversão da igreja. E, portanto, só pode ser uma coisa essencialmente maligna. Terrivelmente maligna. O diabo, meus irmãos, não tem apenas um modo, uma maneira de agir. Costuma-se dizer que por algum tempo na igreja primitiva, é claro que isso não é 100% exato, mas, digamos assim, genericamente podemos falar isso, por um tempo ele se preocupou mais em perseguir os cristãos, em bater neles. Porque quanto mais ele bate, a ideia é tentar desanimar, enfraquecer os cristãos. Mas foi dito, isso Tertuliano é um dos homens lá do quarto, quinto século, que diz, olha, mas o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então parece que quanto mais ele bate, mais ela cresce. Mais a semente surge. Então parece que o diabo entendeu que ele precisava de uma outra alternativa mais eficaz. Que é a velha história de se você não pode com o seu inimigo, una-se a ele. Então o diabo vem para a igreja com todos os seus séquito de seguidores para que se tornem os pregadores. Não sei se você já percebeu, mas quando o capítulo 13 de Apocalipse descreve os dois grandes aliados do dragão, quem são eles? O primeiro é alguém que bate, é alguém que persegue, é alguém que esmaga, na figura de um grande rei, na figura de um homem com poder militar. A segunda figura é a de um pregador. Um falso pregador, que é a segunda besta, o falso profeta. Ele tem sido muito mais eficaz com os falsos profetas do que com os reis, no sentido de desencaminhar, enfraquecer a igreja. É uma atitude de perturbar e de perverter a igreja. Mas a grande declaração é sim a última, quando ele fala, se alguém vos prega um evangelho que vá além, mesmo que seja eu. Isso é forte, hein? Ele se inclui nessa. Mesmo que nós. Ou um anjo de Deus. Se alguém pregar um evangelho com acréscimos, seja anátema. Maldito. O ponto de Paulo é o seguinte, querido. Só há um evangelho. O verdadeiro. Qualquer acréscimo que alguém faz a esse evangelho, a essa mensagem, ou tira alguma coisa,
está atentando contra a mais santa e poderosa de todas as mensagens. Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não se pode atentar contra o poder de Deus. E é por isso que ele diz, mesmo que a gente, mesmo que eu, mesmo que um anjo, que seja maldito. Por quê? Porque a pregação é mais importante que o pregador. A mensagem é mais importante que o mensageiro. Isso vale para nós hoje em dia também, que admiramos mensageiros, alguns excelentes que Deus tem levantado. Mas sempre a pregação é mais importante. Ninguém está acima da pregação, do Evangelho. Ele é a coisa mais importante. Ninguém se compara a ele. Ninguém tem direito de mexer na mensagem. Nem mesmo um apóstolo, nem mesmo um anjo. A mensagem da salvação tem que ser mantida. Mas qual é o Evangelho? Ele disse nas primeiras palavras da carta, e eu quero ler isso com vocês no início aí de Gálatas, quando ele disse, se apresentou como apóstolo, que estava escrevendo para os irmãos da igreja da Galácia, os saudou com a graça e a paz de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então o verso 4 diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Isso aqui é o Evangelho, e nada mais. Isso aqui é o Evangelho, e nada menos. Porque aqui você tem a clara definição de qual era o problema. Nossos pecados, não nossas doenças, não nossa falta de dinheiro, não nossa falta de felicidade ou de afetos. Nossos pecados. E você tem a solução, a única solução. Cristo que se entregou por eles. Voluntariamente se entregou por eles, se deu. Ou seja, foi morto, foi sacrificado, foi rasgado, foi moído pelos nossos pecados. Ele se deu, ele se entregou por eles. Isso é um pagamento de uma dívida a nossa, com Deus, com sua lei, com sua justiça. Uma dívida totalmente paga por Jesus Cristo. Com um único objetivo. Qual? Nos tirar, nos arrancar, ele diz. Veja, desarraigar, arrancar pela raiz. Nos arrancar deste mundo perverso. O termo grego é maligno. Deste mundo maligno. Que inclusive, por causa de um pequeno detalhe da língua grega, que é um genitivo, pode ser traduzido como do maligno. Deste mundo do maligno. Da autoridade que o maligno tinha sobre as pessoas, que Paulo chama de império das trevas. Mas que, por causa de Jesus Cristo, nós fomos arrancados desse mundo e transportados para o reino do Filho do seu amor. Evangelho é isso, nada mais, nada menos. Significa que Cristo morreu, pagou a dívida dos nossos pecados. Ela está paga. Você não paga mais nada. Você não acrescenta mais nada. Observância nenhuma pode ser acrescentada como pagamento ao pagamento que Jesus já fez. Está pago, ele disse. Está consumado. Você não paga isso com dízimo.
Você não paga isso com vida santa, não. E muito menos com observâncias judaicas. Está pago. Mas o propósito de Deus ter pago a sua dívida em Jesus Cristo é que você não seja mais deste mundo perverso e maligno. Portanto, é que você experimente a vida de Deus, a santidade verdadeira, que não tem a ver com observâncias legalistas, que tem a ver com consagração de vida, devoção verdadeira e profunda, mudança de pensamentos e de hábitos, pela graça. Somente pela graça. Esse é o Evangelho. Qualquer acréscimo vai impedir que ele cumpra a sua função última, que é a glória do Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Por causa do Evangelho verdadeiro, que resgata vidas de fato e transforma vidas de fato. O nome do Pai também, por esse motivo maior, será glorificado pelos séculos dos séculos. Vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, pela Tua palavra. E suplicamos que Tu nos dês um coração ardente pelo Evangelho. E que tire de nós todo acréscimo ou toda subtração. Para que nossas vidas sejam de fato conforme o Teu Evangelho. E para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.